Minha primeira aula de História da Arte esse ano, eu estava dando as aulas de Linguagem Visual da tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Amanda, meu segundo ano no cursinho e meu segundo ano na graduação da Unicamp também. Vou dar essa primeira parte da aula de hoje, que o tema é fauvismo. Então, o fauvismo, gente, a gente fala que ele é o pioneiro nesses movimentos de vanguarda, tipo cubismo, futurismo, surrealismo, todos esses ismos que a gente vê mais facilmente, assim, o fauvismo foi o que começou, assim. Mas ele foi um movimento meio flop, ele durou de 1905 até 1907, sabe? Com os artistas produzindo juntos, estudando juntos, e depois cada um foi meio que pro seu canto. E o fauvismo só foi assim possível de acontecer por causa de tudo que a gente já viu nas outras aulas. Então, a herança dos impressionistas, o neoimpressionismo, os pós-impressionistas. Então, o que estava acontecendo assim na França? Que a França foi onde aconteceu todo esse rolê. Revolução Industrial, vários elementos tecnológicos entrando no cotidiano das pessoas, então carro, rádio, tudo isso assim, mas toda a desigualdade social que estava vindo como consequência da industrialização também. Tudo lá no meio dos artistas e de tudo mais. E aí, aquela pesquisa impressionista, lá nas primeiras aulas, do Renoir, do Monet, a estética dela começou a ser aceita na academia de arte. Então, aquilo que era horrível assim para a crítica, inacabado ou mal feito, começou a ser apreciado também dentro desse meio oficial da arte, do ensino formal. E também, nesse meio tempo, houveram exposições retrospectivas do Van Gogh e do Gauguin. Então, mesmo que eles fossem mais estrangeiros, assim, nesse meio, não tão reconhecidos, a obra deles também estava começando a ser descoberta e olhada pela crítica e falando: ah, não, mas a gente desprezou esse cara a vida inteira dele, mas eu acho que é legal, hein? Então, isso tudo estava acontecendo. E aliado a isso ainda, tinha o imperialismo, a expansão imperialista da Europa sobre a África, principalmente sobre a Oceania também. Então, esses intercâmbios culturais começaram a aparecer e essa relação entre colonizador e colonizado, esse olhar para a cultura do outro como inferior. Então, as teorias raciais na Europa estavam começando a surgir. Toda uma questão muito complexa, muito importante também para a gente entender como que os europeus queriam se definir nesse momento. Eles queriam se modernizar, porque o cotidiano estava mudando, se modernizando. Eles queriam entender o que era uma estética acadêmica, oficial agora, nesse momento, o que tinha sido produzido fora desse meio. Então, houve uma crescente busca por expressividade, uma clareza da estrutura de um quadro. Como que você pode
trazer todos esses legados impressionistas do Van Gogh e atualizar eles para o que a sociedade precisava naquele momento. E é nesse contexto que surgiu o fauvismo. Então, a primeira aparição deles como grupo, assim, foi no Salão de Outono, que era uma exposição mais liberal, assim. Os quadros que entravam nela não eram tão acadêmicos. Mas, mesmo assim, quando os quadros que a gente vai ver mais pra frente apareceram lá nesse salão, do lado de um monte de coisas de um teor mais impressionista, que estava sendo aceito pela academia, um crítico de arte foi lá e falou: nossa, eu vi esses quadros e pareciam feras, gritando na minha direção, no meio de todas as outras belezas. É daí que vem o nome do movimento. Fauve significa fera, em francês. A gente vai ver mais pra frente que nem eu disse, não foi um movimento que durou muito, então ele é bem curto, assim, mas ele é muito importante. Então aqui eu trouxe o Cézanne, né, que ele estava querendo essa coisa da construção perfeita de uma imagem, pra gente relembrar mesmo. Pode passar pro outro também. O Van Gogh, que tem essa questão bem missionária dele. Eles lembram que ele queria ser... eu esqueci a palavra agora. Mas ele era muito religioso e ele tinha esse propósito super espiritual na arte. E essa pintura em especial eu trouxe porque ela tem muito ritmo dentro dela. Que nem a Noite Estrelada, a parte mais alaranjada, dá para ver o caminho das pinceladas e como que ele construiu esse quadro. Eu acho ele muito lindo também. Queria mostrar. E eu trouxe também esse quadro do Gauguin, que a gente cancelou na última aula, porque, né? Estragando lá os lugares por onde ele passava. Mas trouxe esse aqui para a gente ver principalmente como ele divide esse quadro em duas grandes seções de cor. Então tem a parte das pessoas, que tem esse contraste mais branco e preto, e depois tem uma grande seção vermelha, e isso divide o quadro em uma diagonal, e isso é uma coisa muito que os fauvistas se apropriaram muito durante as pesquisas deles. E essa máscara foi meio o que começou, assim, todo o movimento. Foi o que deu, o que virou a chavinha na cabeça desses artistas fauvistas e falou: nossa, não, a gente tem que produzir desse jeito. Começou com o Vlaminck. Ele estava lá pintando no Porto de Paris. E aí ele passou por uma lojinha de antiguidades e ele viu algumas estátuas e essa máscara, trazidas da região dos Camarões. Estava sendo colonizada pela França naquela época. Aí ele virou e falou: nossa, que lindo! Mas aquele olhar europeu sobre a arte estrangeira. Então, para ele, a beleza estava no primitivismo dessa máscara e essa simplificação da técnica, assim. Então, mesmo que eles admirassem muito a arte africana, eles admiravam desse jeito esquisito europeu, que é, nossa, o que eu já vi é muito mais elaborado na técnica, mas isso é muito mais expressivo na sua simplificação. Então é meio que esse dualismo, assim, do europeu se definindo a partir do outro e uau, que exótico! Tipo, tá exótico pra você, mas enfim, você não sabe o contexto disso. Todo esse rolê que a gente sempre discute nas aulas. Mas essa é a máscara que começou tudo isso. E é legal de pensar que durante esse período, assim, vários itens ritualísticos,
ou mesmo do cotidiano desses locais que estavam sendo colonizados, começaram a ser produzidos em massa para exportar para a Europa, por causa dessa demanda que estava começando a surgir também por uma arte que fosse exótica. Eita, uma porta bateu aqui, gente. Mas então é isso. Então, a gente não sabe a história dessa máscara, porque tudo é sempre muito apagado, os registros e tudo mais. Porém, essa máscara muito provavelmente foi produzida nessa lógica de produção em massa que estava acontecendo nos lugares colonizados pela Europa. E também, traduzindo o termo dela na linguagem local para gente, o título dela acaba sendo ou Máscara Branca ou Jovem Mulher Branca. Então, as questões de como se dão as relações Europa e África. Mas a gente não sabe, não tem como saber, porque o registro dela é apagado. Outra coisa que eu li sobre ela é que a cor branca também é muito associada com morte nesse local. Então, os antepassados voltavam da cor branca para fazer contato com os que ainda estavam vivos. Então, a gente não sabe realmente qual que é a origem dessa máscara. Mas ela que começou todo esse rolê estético do fauvismo. Eu trouxe outros exemplos para ver também. Essas duas máscaras, embora também estejam em museus dos Estados Unidos, elas provavelmente foram produzidas no contexto local e não no contexto de cultura de massa que estava se formando também. Trouxe para não ficar só um exemplo. Mas as principais características são essa simplificação das formas, a boca pequena, os olhos reduzidos, o nariz grande, as formas ovular, em elipse, ovuladas, não sei. Mas são as principais características que chamaram mais atenção para esses europeus de quem a gente vai falar hoje. Então, as principais características do fauvismo são essa pesquisa entre o equilíbrio entre a sensação, que é o uso da cor, e a composição, que é o desenho, porque eles estavam insatisfeitos com o resultado impressionista. Para eles era uma coisa que não passava emoção, que era puramente científico. E embora a gente precisasse de uma pesquisa assim, no campo das artes, não estava legal o jeito que chegou. Porque eles achavam que não transmitiam muita verdade, assim, do emocional. Só essa coisa de, uau, é a impressão do meu olho. Mas tá, e o que mais? Então, o que vai acontecer vai ser que eles vão usar cores muito puras, então sem misturar as cores, sem luz e sombra, convencional e muito intensas também. E esse uso das cores muito puras e sem luz e sombra vai causar um efeito plano na tela. Então não vai ter mais esse ilusionismo de perspectiva 3D, seja o que for. E também tinha um apelo muito sensual nessas pinturas. Então vai existir muitas formas sinuosas, contornos, essas coisas que a gente vai ver mais pra frente. Tinham outros artistas além desses que estão escritos, mas esses são os principais que vão aparecer mais, assim, caso esse movimento seja pedido em alguma prova também. O Matisse, o Derain, o Vlaminck, que foi o que mostrou a máscara para geral.
e o Braque, que a gente vai ver mais no cubismo depois. Então, o primeiro artista que a gente vai ver vai ser o Matisse. Ele é meio que o líder, assim, do movimento. E é legal que agora a gente já tem um retrato dele, né? Esse velhinho, assim, todo emocionado. Mas ele é do interior da França. Os pais dele tinham um negócio de grãos. Então ele estuda direito, vai lá, começa a trabalhar na área, que nem um bom burguês. Aí depois, quando ele tem uma apendicite, fica muito mal, muito doente, muito de cama, ele começa a se interessar pela pintura. E aí ele começa a estudar com vários artistas X e entra em contato com várias técnicas. Inclusive, antes das obras que a gente vai ver aqui, tem vários outros quadros que são muito acadêmicos que ele faz. Que poderiam ser, sei lá, do século XIX, sabe? Eu acho isso legal da gente pensar. Pensar que essa estrutura de academia estava ainda vigente na época, embora a gente não fale muito mais dela. Inclusive, foi nessa época, assim, em que mulheres começaram a ser aceitas na Academia de Paris, na Academia de Belas Artes. Então, justo nessa época em que a gente não está mais olhando para a academia, nessa narrativa convencional da história da arte, é a época em que as mulheres começaram a ser aceitas e estudar lá. E esse meio modernista, das vanguardas e tudo mais, extremamente masculino. Então, o Matisse era mais recatado, assim, mais na dele. Mas esse estereótipo que a gente tem na cabeça do artista boêmio, da noite, do rolê, assim, não era um ambiente assim, que as mulheres eram bem-vindas, a não ser que elas fossem dançarinas, prostitutas. Então tem essas relações de gênero também. Uma curiosidade, um dos motivos apontados para a gente não estudar muitas mulheres. Mas então, ele entra na Academia de Paris, estuda com várias pessoas, ele estuda com o Signac, do pontilhismo, e aí em 1904 ele se junta com outro artista que ia ser desse movimento fauvista, entra em contato com a arte africana, e aí a obra dele começa a ficar o que deu fama para ele, nessa estética. Esse quadro ele fez enquanto ele estudava com o Signac, né, impressionista daquele quadro que tem aquele mágico com fundo todo geométrico, vocês lembram? Acho que foi um dos últimos quadros da aula passada. Arrasaram, então. Ele estava lá estudando junto, fazendo umas aulas de pintura. Ele realmente estudou muito, assim, vários estilos antes de chegar nessa solução fauvista. Então, o que chama mais atenção para vocês nesse quadro? O cenário, mas também, se a gente pensar numa análise mais formal, assim, desse quadro, isso, pontilhismo. Como que o pontilhismo, as cores, essa paisagem do cenário se relacionam? Assim, qual que é a sensação que vocês têm quando vocês olham esse quadro? Movimento, calor. Parece que a imagem está tremulando. Sim, verdade. Porque é uma técnica diferente da que o Signac usava, né? Os pontos não estão tão juntinhos a ponto da gente nem saber que são pontos. E eu acho que isso, essa coisa trêmula, assim, passa essa sensação de calor pra gente. Junto das cores quentes que ele usa.
E fazendo uma relação com o Cezanne também, esse tema das banhistas era super, super assim, tradicional, né? Então essa técnica nova, pioneira do pontilhismo, aliada a um tema super tradicional, que são banhistas, numa praia, fazendo um piquenique. Aqui a toalhinha com os pratos. E agora esse quadro, o que vocês me dizem dele? Como que esses elementos formais se relacionam com a sensação que a gente sente também? Movimento, calor, parece que o ambiente sente como as pessoas retratadas. O que mais chama atenção para vocês nesse quadro? As formas. Que tipo de formas? Dai, você falou questão de perspectiva perto e longe. E como que a gente percebe esse perto e longe? Pela escala, sim. As formas são distorcidas e parece que a árvore se mistura com o corpo. Parece mesmo. Por essas curvas, né? Da composição. Bem legal pra gente pensar nesse quadro, né? Porque seria muito doido. Estão acontecendo várias coisas ao mesmo tempo. E eu acho que mesmo que ele seja assim, tem várias coisas em movimento, várias cenas acontecendo, ao mesmo tempo ele passa uma sensação muito de harmonia. Então, ele tem essa divisão no meio, então, como se as árvores formassem uma cortina pra gente e emoldurassem todo esse rolê que está acontecendo. E essa sensação de calor, de movimento também, a gente pode pensar que as cores que ele usou são todas praticamente quentes. Tem o verde contrastando com os laranjas, mas o que predomina nesse quadro? Amarelo, rosa, vermelho. Então, essas cores quentes justapostas, a gente vai ver isso na aula de cor mais pra frente. Mas quando a gente coloca muitas cores quentes juntas, elas expandem assim o nosso olhar. Então elas estão sempre crescendo, elas não ficam paradas, sabe? É muito doido de se pensar. Então, esse quadro assim é muito importante para a gente pensar o fauvismo, porque ele tem a harmonia da composição, ele tem um desenho muito bem estruturado, e ao mesmo tempo ele tem essa expansão da cor. Então, é isso, assim, se a gente for pensar numa síntese do fauvismo. E vocês vão ver que os temas usados são sempre assim: sensualidade, paz, essa volta para um estado menos conturbado do ser humano. São coisas que eles sempre buscavam muita harmonia. Para eles, a arte servia para decorar a vida. Então, não era uma obra decorativa só para estar num museu. Era para colorir a vida dos homens, digamos assim. É muito bonito esse quadro mesmo. Aqui eu trouxe uma estátua também que estava na coleção do Matisse. Eles compravam uma rodo, assim, nessas lojas de antiguidades, essas peças de arte que eram trazidas dos lugares colonizados para a Europa. Sempre estudavam, assim, com elas e se apropriavam da estética delas, né? A gente pode pensar que todas as revoluções que a gente estuda na história da arte europeia, elas se dão através do contato do europeu com o outro. Então, pós-impressionismo, arte japonesa,
fauvismo, cubismo, arte africana. É muito importante da gente pensar isso, sempre ter isso na cabeça. E esse é um quadro que ele nunca terminou assim, mas para mostrar que eles sempre estavam estudando, tá? Ah, é muito bonita essa estátua, né? Eu olhei e fiquei só assim, muito linda. Alguém nunca viu esse quadro? Então, esse quadro é meio que o mais famoso, assim, do Matisse. Ele é capa de livro, essas coisas. Eu trouxe para a gente pensar também essa questão do equilíbrio que ele buscava. De novo, o que chama mais atenção nesse quadro para vocês? As cores. Corpos bem doidos. A pancinha é muito bonito, né? Essa resolução em que ele chegou, em que tem movimento e harmonia ao mesmo tempo. E sim, parece que os corpos não têm peso. E essa falta de peso dos corpos está justamente nos detalhes. Então, a forma em que eles se curvam e formam esse círculo, e o círculo na nossa cabeça sempre acaba trazendo sensações de harmonia, de paz, de equilíbrio. As mãos da peçonha da ponta e mais do meio, da ponta esquerda e do meio se soltam, então traz essa sensação de movimento. E tem também grandes áreas de cor, né? Então esse laranja bem vivo dos corpos, em contraste com as cores frias do azul e do verde do fundo. Então, mesmo que tenha essa divisão entre céu e terra, digamos assim, ela sim, tá na Rússia. Ela acaba sendo. Essas figuras acabam sendo suspensas no ar também. Bem legal de pensar isso. E trazendo tudo isso de movimento, leveza, que é o que o fauvismo buscava. É importante pensar, ó, esse quadro foi assim uma encomenda que o Matisse recebeu de um cara da Rússia. Ele recebeu 2 encomendas, então tem esse quadro e tem um quadro que se chama A Música, que também está na Rússia, que é da mesma estética, assim. E olha só o tamanho desse quadro, gente. Quase 2,60 m por 4, sabe? É muito grande. Tipo, imagina estar na frente disso, assim. A sensação que não deve causar. Porque a gente olha as fotos dos quadros e pensa esse rolê mais. Não sei, a gente não tem muita noção do tamanho, né? Então, sempre legal de pensar isso. Pensar em como que isso se relaciona com aquelas pinturas de história lá da antiguidade, assim, que também eram gigantes. E como que é legal pensar antes só temas, sei lá, da mitologia, de grandes acontecimentos históricos do país eram possíveis de se retratar desse tamanho. E agora não, agora é uma cena de dança, de festa, de equilíbrio, como as coisas vão se renovando, né? E esse desenho, essa colagem, ela mostra assim também esse equilíbrio com que o Matisse queria, em que o Matisse queria chegar. Eu li sobre isso, que os assistentes do ateliê dele ficavam assim, só olhando, porque ele recortava pedaços de papel que ele pintou com a tinta guache, aí ele montava, aí ele ficava insatisfeito, ele cortava mais um pouco, ele ajustava, aí ele abandonava tudo, pintava outra folha de azul e tentava recortar essa forma toda corridamente, assim, sem juntar vários pedaços. Então, mesmo que a gente tenha essa sensação mais
essa sensação mais de um desenho livre, ele é extremamente metódico na execução. Então, mesmo que o fauvismo tenha esse nome de fera por causa das cores e dessa agressividade dos quadros em relação... Quem vê coisa não decorre. Essa agressividade, assim, se você coloca os quadros na frente de outros mais clássicos, na real é uma grande pesquisa para você ver o equilíbrio entre a sensação, sensualidade, sensorialidade e o lado racional também de um quadro, que é a composição, o desenho. Aí o movimento acabou, né? Ele foi muito flop. E o Picasso estava lá nesse meio também. Ele estava entrando em contato com a arte africana e sendo todo... Lá ele estava meio na dele. Aí ele pinta esse quadro que a gente vai ver na aula de cubismo, as Madames d'Avignon. E, assim, ele deixa os fauvistas meio que sem rumo, porque ele revoluciona tudo que eles estavam querendo revolucionar. E aí todo mundo meio que entra em crise existencial e se separa. Alguns se juntam ao cubismo e, e aí ele... Cada um segue seu rumo. O Matisse seguiu vivendo assim. Ele ganhou fama, expôs nos Estados Unidos. O Braque se juntou ao cubismo. Então, foi isso, assim. O fauvismo é muito importante pra gente ver o começo desses movimentos de vanguarda, mas, assim, ele não durou muito. É só uma faísca, assim. Esse é um quadro que eu trouxe daquele primeiro artista que entrou em contato com a máscara branca. Ele tinha uma brisa muito grande com máscara, gente. Ele escrevia também contos e, tipo, ele escreveu um conto em que um homem ele era levado à loucura pelos olhos vazios, que nem máscaras, das mulheres que olhavam para ele, assim. Ele sei lá, trouxe esse quadro pra gente pensar isso, sobre como ele se apropria da estética da máscara branca, com os olhos vazados, nariz simplificado e boca pequena. E também um tema tradicional, né, que é o no reclinado feminino. A gente pode até comparar um pouquinho com a Olímpia. Vocês lembram da Olímpia? Do Manet? Então, a mesma posição do nu, as flores, trazendo essa sensação de vida e sensualidade, as pinceladas rápidas do Van Gogh, todos esses estudos combinados assim em uma síntese. Esse é um quadro de um cara, do artista com quem o Matisse estudou por um tempo, juntos lá no ateliêzinho, 1906. E essa é uma escultura da Oceania, dos Maori. E eu trouxe também essas duas imagens para a gente comparar, para a gente pensar sobre como eles se apropriavam das resoluções estéticas, dos padrões, que é visível, né? O padrão do corpo desse primeiro cara da fila com o padrão esculpido na máscara. E essa é uma obra meio X do Braque, mas a gente vai falar mais dele na aula de cubismo, para mostrar, assim, sobre como eles usavam as cores e as resoluções da perspectiva, herança do impressionismo, do pontilhismo, cores quentes. Cores quentes e intensas, assim, é a chave para a gente pensar o fauvismo. E eu acho que é isso, assim, da minha parte de agora, pelo menos. E o fauvismo, a gente pode entender ele como uma das duas vertentes que surgiram nesse movimento de ir além
da pesquisa científica do impressionismo. Então, o fauvismo pode ser entendido como uma questão mais sensorial, física, sensual. E agora a Luísa vai falar do expressionismo, que é a vertente mais psicológica, mais introspectiva dessa pesquisa além do impressionismo. Era isso. Depois a gente fala mais. Oi, pessoal. Eu vou falar um pouquinho agora do expressionismo. Vou me apresentar. Eu também amo expressionismo. Eu sou a Luísa Soares. Eu entrei esse ano no cursinho, na primeira aula, eu tô muito nervosa, então sejam simpáticos. Eu tô no segundo ano de artes visuais no Centro Universitário Belas Artes. E é isso aí, espero que vocês gostem da aula, podem ir participando, perguntando o que vocês tiverem aí em mente. Então vamos começar com o expressionismo. Contextualização. Pode passar, né? Então, a contextualização. O expressionismo ele se deu muito forte na Alemanha. Ele principalmente reflete os horrores da Primeira Guerra Mundial. O expressionismo ele tem esse nome por causa da expressão forte dos sentimentos, da subjetividade. O começo do desemprego, da desigualdade social, como a Amandinha falou. A Alemanha tinha acabado de ser unificada, então a industrialização dela estava muito atrasada, ela começou a ser muito rápida, e isso causou muitas consequências, né? Então, aí os pontos importantes assim, no tempo, em 1909 foi criado o grupo Die Brücke, eu não sei falar alemão, mas em português é a ponte, que foi o primeiro grupo, sim, cinema. O cinema alemão expressionista foi muito forte, foi uma expressão muito forte do expressionismo. E não cai muito em prova, mas a gente vai falar um pouquinho dele também no final da aula, porque eu acho interessante falar. A Primeira Guerra Mundial, que eclodiu em 1912, né, assim, no meio do movimento, e deixou muito mais forte as expressões de medo, de terror, né, como a raça humana consegue ser cruel contra ela mesma. Então, o conceito ele é muito forte. É muito fácil identificar um quadro expressionista, apesar de ele ser bem parecido com o Fauve e com outras vanguardas que vieram antes, como a Mandinha estava falando. E muitas vezes a única diferença é o conteúdo e não as coisas formais, tipo cores, formas, que são bem parecidas. Então, uma coisa muito forte no expressionismo também as cores, mas ela se destaca um pouco para se diferenciar do fauvismo. As cores são bem contrastantes, então não tem somente cores quentes assim em destaque, também tem bastante cores frias e esse contraste entre as cores, né, no círculo cromático, então também tem um estudo muito forte da cor. Muita gestualidade para se mostrar esse sentimento, esse terror, essa coisa mais rápida e tudo mais. Muitas curvas, muitas formas deformadas, a forma humana deformada, a natureza deformada, como se o sentimento estivesse sendo exalado para fora do ser humano para as imagens do quadro. E essa ligação também com o primitivismo. Os artistas começaram a mexer muito com a gravura, estilo gravura principalmente. O Edvard Munch, por exemplo, fez muita gravura, eles faziam estudos na gravura, e a gravura era muito usada para fazer os jornais, imagens em jornais, mas como a fotografia estava sendo mais democratizada, a gravura foi mais deixada de lado e os artistas começaram a se apropriar dela para fazer arte, porque o artista gosta de se apropriar das coisas, né? Eu adoro também. O primeiro artista que a gente vai falar, eu acho que é o mais conhecido do expressionismo, que é o Edvard Munch. Ele nasceu na Noruega, ele não é alemão, por que eu sei. O Munch não vai ser cancelado, não que a gente saiba, ele não tem motivos para ser cancelado. Ele teve uma infância muito difícil, ele perdeu a mãe quando ele tinha 5 anos, e a irmã dele, uma das irmãs dele, a irmã que ele mais gostava, morreu de, acho que de tuberculose, alguma coisa assim.
E ele teve esse contato com a morte na infância, né? Ele foi bem precoce. E ele é um símbolo do expressionismo, porque ele tinha esse terror, esse sentimento e tudo mais. E esse é o quadro mais conhecido dele, que é o Grito. E apesar de ele estar um pouquinho pequeno aqui na imagem, eu queria fazer uma análise dele com vocês. O que chama a atenção de vocês nesse quadro? O que vocês diriam de expressionista nele? Comentem. O quadro se move com emoção, terror, deformação, ansiedade, susto, né? Tipo ondas sonoras, isso é legal também. O que mais, o que mais caracteriza ele como expressionista, eu acho que é o contraste desse vermelho com esse azul. O contraste das cores, muito bom. As cores, as ondas. As ondas também são muito fortes no expressionismo, as formas curvas de uma forma geral, porque a curva ela é um sinal de, ela representa, né, a subjetividade, a questão de criação humana mesmo, sei lá, uma coisa mais que gera mais movimento e mais sentimento. O rosto simplificado para deixar a emoção em destaque, formas subjetivas, não sendo realista, muito bom, não é nada realista. Essa diagonal também é muito forte da ponte aqui, né? O medo expresso muito claro no rosto da pessoa. Memória de sonho, muito bom, muito boa observação. Eles também mexem bastante com essa questão de sonho, de pesadelo. A ponte me lembra corredores enormes de filmes de terror, né? Lembra o Iluminado, né? É muito. E essas duas pessoas aqui atrás que parecem não estar tá nem aí, né? Tipo, tá tudo normal na vida delas. Elas estão ótimas. Essa visão é mais do artista e do personagem retratado. Então parece que o terror do personagem está sendo exalado para o cenário. Então essas ondas azuladas não dá para saber onde termina o mar ali, aquele lago, onde começa o céu, essas cores muito fortes, pinceladas marcadas. Então esse quadro ele representa muito bem o expressionismo, como vocês mesmo perceberam ali, com essas características bem subjetivas, sem preocupação com representação natural e realista. E o sentimento muito forte, né? Esse quadro do Man, que eu achei ele muito legal para analisar também. Eu queria muito fazer uma análise com vocês antes de vocês verem o nome do quadro, mas agora, enfim, já foi. O que chama a atenção de vocês nesse quadro? O que vocês veem? Sombra, isso é importante, a sombra. No cinema alemão, expressionismo alemão, eles usam muito a sombra para representar a deformação que a gente vê na pintura expressionista. A sombra dá um peso, chama a atenção do olhar, né? E o que vocês me... Vergonha, desconforto. Muito bem. O que mais vocês veem no olhar dessa menina? Ou na expressão corporal dela? O que vocês me dizem? Ela parece assustada, medo, frio, frio. Medo. E pelo nome do quadro, o que vocês me dizem? Incomodada? Pelo nome do quadro, o que vocês acham que essa pintura representa? A primeira vez que eu vi esse quadro foi numa aula de História da Arte e muitas pessoas acharam que ela tinha perdido a virgindade, que essa sombra representava um homem ou alguma coisa assim. Mas vocês fizeram uma interpretação bem certa, assim, ela acabou de ter a menarca, ela acabou de menstruar, acabou de virar mocinha. E isso é um marco na vida de toda mulher, tudo mais. Ela tá com vergonha, desconforto de crescer. Muito boas observações de vocês.
Ela tá com as mãos cruzadas em cima do corpo dela, em cima, especialmente da vagina, e ela tá tentando esconder as vergonhas dela, uma coisa bem Adão e Eva, assim. Ela acabou de virar uma mulher, né? E o Edvard Munch, ele se incomoda, assim, ele se preocupa com demonstrar o sentimento desse momento. Então, ela tá a sombra deixa implícito quase que o choque da mudança. A sombra, parece que a sombra também tem um rosto, né? Parece que a sombra é um ser, assim, que tá saindo dela. Então, de novo, essa ideia do sentimento se exalando, saindo do personagem e indo pro quadro, indo pro ambiente que o personagem tá. Isso é muito forte no expressionismo. Então, peso, sim, peso nas costas, bem observado também. Essa pintura, ela se chama Amor e Dor, mas ela também é conhecida como a vampira. O que vocês observam nesse quadro? O que vocês me dizem sobre ele? Ela tá abraçando, o cabelo parece sangue, bem observado. Uma paixão tão intensa que se torna melancolia. Bonita essa observação. As cores contrastantes, mais uma vez. As cores frias do ambiente contrastando com o cabelo. Então, as cores, de novo, contrastando cores frias e quentes, aí como vocês viram nos outros quadros também. No expressionismo, principalmente nas pinturas do Munch, ora ele representava a mulher como uma dádiva, como um ser perfeito, ora ele representava a mulher como uma escória, como a fonte de toda ansiedade, a fonte de todo sofrimento. Então isso é uma coisa presente nesse quadro. A mulher meio que é a fonte de... parece que é um porto seguro do homem, mas ao mesmo tempo ela é a angústia do homem, porque ela gera ansiedade, ela gera medo, ela gera várias coisas aí, insegurança e todas essas questões subjetivas aí de uma pessoa que teria os probleminhas mentais. E o Monk também tem problemas com relacionamentos e tudo mais, e não consegue manter o relacionamento. E tudo isso está expresso nas pinturas dele, né? Essa pintura também é conhecida como a vampira, né? Acho que porque o rosto da mulher está bem posicionado no pescoço do homem, esse cabelo lembrando sangue, como vocês observaram. Então, e também sugando, como se estivesse sugando o sangue do homem, sugando a sua energia, ali, causando fraqueza e sentimentos ruins. Contraste da mulher com cores quentes e homens com cores frias, bem observado também. E reparem as sombras. As sombras atrás deles também é muito, muito delineada. E é como se as sombras dele também estivessem se abraçando, como se fossem dois seres diferentes. Alguém só reparou o homem agora, ok? Assim, a sombra parece um escudo, a sombra acaba... parece um cobertor, assim. Ela é muito forte nas pinturas do Munch, as sombras. E as cores frias e quentes, que vocês podem reparar, assim, até no fundo, como se fosse uma luz que estivesse batendo. Essas pinceladas fortes também, que parece que foi feito com giz, assim, né? Não, nem parece pintura a óleo. Mas essas são as características também. Sempre tem muita subjetividade, muito sentimento, muita dor, muita ansiedade, muita angústia. Agora a gente vai falar um pouquinho do Kirchner. Ele foi importante, muito importante no expressionismo. Vocês conhecem o Kirchner? Ele não é muito conhecido, apesar de ele ter sido muito, muito importante no movimento expressionista. Bom, ele nasceu em uma cidade na Alemanha. Ele foi o integrante mais destacado do grupo da Ponte, né, que foi o que colocou o expressionismo assim na história. Esse quadro é As Três Banhistas. Vocês podem ver muita bidimensionalidade, as pinceladas curtas. Ele, infelizmente, se suicida em 1938, com todos os terrores da guerra, com todos os terrores aí do mundo que estava rolando. Ele retrata muito a natureza e também paisagens urbanas. No expressionismo também é muito presente as paisagens urbanas, com rostos sem esperança, assim, como se a cidade fosse
o centro urbano, o centro da industrialização, mas que ele gera muita solidão, muita angústia. Como assim, não existe amor em ST, né? Aquela coisa. Ele também foi muito influenciado pela estilogravura. Como vocês podem ver, essa bidimensionalidade, né? A estilogravura tem muito isso da bidimensionalidade, que é uma chapa, literalmente uma chapa, que você vai imprimir as imagens ali. Então, essa simplicidade da estilogravura, ele tenta passar isso para as pinturas. Nessa pintura, também muito o tema clássico das banhistas, né? Vocês estão vendo aí, são 3 banhistas, elas estão no meio da natureza, o contraste das cores, esse amarelo com esse verde, como se fosse uma frio e quente, se misturando, os rostos bem simplificados, vocês podem ver, as formas curvas, também lembra um pouquinho as máscaras que a gente viu com a Amanda, essa influência do primitivismo. A gente fala primitivismo bem entre aspas, porque agora com os nossos novos estudos de antropologia, a gente vê que o primitivo é um termo muito eurocentrista, é um termo muito meio que fetichista, exotista, das culturas indígenas, africanas, enfim, que não são eurocentristas, né, que não são europeias propriamente ditas. Eu trouxe esse quadro dele que ele não traz tanto sentimento, assim, eu diria, não traz tanto terror, mas que eu queria mostrar muito pelas cores e pelas formas. O que vocês me dizem sobre cores, formas e perspectiva nessa pintura? São cores muito bonitas, muito confortáveis aos olhos. As sombras são muito simplificadas, vocês podem ver na neve, assim, as sombras são manchas, não tem aquele claro escuro do clássico, não tem essa transição da luz para a sombra, é uma mancha ali só para mostrar que tem sombra ali. As cores são muito harmônicas, sim. Frio, as cores frias representando ali o frio, né? Esse céu, essa mancha no céu também é bem expressionista. O contraste do vermelho, as tons de boas passeando. Essa é uma paisagem meio que mistura o urbano com a natureza, né? Então, ela transmite bastante calma. Essa calma que vocês estão tanto sentindo é por causa das cores clarinhas, das cores pastel. Então, esse branco, o azul clarinho, esses contrastes com o vermelho também chamam a nossa atenção, eles chamam a atenção da nossa visão. Então, quando a gente bate o olho no quadro, a gente vê esse vermelho, a gente acaba olhando para ele, primeiro de tudo. O contraste também dá um pouco de calma, ele dá harmonia, assim, ele traz a nossa visão para a gente poder olhar todo o quadro. Parece um incêndio, esse vermelho traz um tchan, assim, esse vermelho dá um tchan. Posso só estar chapando, ok? Acontece. Então esse vermelho ele vem para dar um tchan na pintura, né? Porque se ela fosse tão calma assim, tão harmoniosa, acho que não teria tantas características expressionistas assim, né? Mas esse vermelho vem para chamar a nossa visão, para meio que chamar a atenção. As luzes no céu também são bem interessantes. Parece uma pessoa, né? Ou eu que tô chapando também. Parece uma pessoa ali no céu. Então essas curvas, é muito curva, muita curva. Vocês podem perceber que tem muita curva. Quase não tem linhas retas, perfeitas, assim. Tirou a calma, né? Pois é. Ela é muito sutil. O expressionismo nessa pintura ele é muito sutil. Você tem que parar, olhar, observar o pé grande chegando, nossa. Então, essa é uma pintura que eu trouxe para vocês verem também que o expressionismo não está só no conteúdo. Então, não é só sempre uma pessoa gritando, uma mulher que acabou de virar mocinha, meu Deus, que absurdo, como assim? Como que aconteceu isso? Não é só o conteúdo, mas sim as questões formais, né? Então, as sombras mais, assim, bruscas, essa representação mais bidimensional, caso arvorezinhas ali, não sei se vocês estão vendo ali no fundo os pinheirinhos também, então é uma coisa bem para fechar a composição. Então é uma composição muito harmônica, uma composição muito bem feita, mas tipo, não quer dizer que o expressionismo eles só metem o louco, vão pintando assim, os que eles estão sentindo. Também tem todo um estudo
todo um certo academicismo até. Agora a gente vai falar do Kandinsky. Acho que o Kandinsky também é muito conhecido, mas não por causa da sua fase expressionista. Ele é mais conhecido por causa do abstracionismo, né? Que ele foi o pioneiro do abstracionismo, aquelas composições que ele fazia com aquarela. Mas ele teve uma fase expressionista que eu acho muito importante a gente falar. Vocês conhecem o Kandinsky? Falam para mim o que vocês sabem sobre ele. Sim, muita gente não sabe que ele teve uma fase expressionista. Ele nasceu em Moscou, na Rússia, ele é um pintor russo. O abstracionismo dele é muito forte. Tá bom, obrigada, Ami. O expressionismo, ele já começa com essa relação com a música, com o ritmo, a harmonia e tudo mais. O misticismo, né, ele tinha todas essas influências que levaram ele para o abstracionismo. Mas antes dele se debruçar assim, com o abstracionismo, ele fundou, né, junto com Franz Marc, que é outro pintor expressionista que a gente vai ver, o Cavaleiro Azul. Eu não sei falar alemão, não vou nem tentar, pra vocês não ficarem com vergonha de mim, que foi um grupo muito forte, um pouco expressionista, um pouquinho de outros, começando assim outros movimentos também. O Paul Klee mexia um pouco com o surrealismo. O Paul Klee é incrível, é um artista incrível. Ele não parava quieto, assim. Vale a pena dar uma pesquisada sobre o Paul Klee. Não sei se a gente vai chegar a falar dele em outras vanguardas. Mas eles surgem ali em 1911, no comecinho da guerra, e eles acabam se dissolvendo em 1914 por causa das tensões políticas da guerra e tudo mais. Então aqui eu pus uma pintura dele, foi uma das primeiras pinturas dele que eu achei, assim, que é Munique, esse lugar aí, que eu acho que fica na Alemanha mesmo. Então essas cores fortes, as sombras, daria para confundir essa pintura com o fauvismo, né? Porque as cores quentes estão muito fortes, esse contraste forte das cores quentes com as cores frias, como se os sentimentos dele estivessem mesmo exalando ali. É bem colorido, muito colorido. As pinceladas rápidas, fortes, esses contornos, poucas sombras. As sombras são bem fortes, assim, bem destacadas. Não é uma sombra muito realista. E como se misturasse, eu acho muito interessante que parece que ele mistura todas as estações, né? Parece que está na primavera, mas também dá essa sensação de frio, ao mesmo tempo que dá essa sensação de calor. Eu acho isso muito legal. Isso, não sei se eu estou viajando também, mas vocês sentem isso também? Por causa das cores, né? Misturadas, assim. Então, essa pintura eu trouxe também para mostrar um pouco mais também dessa questão das sombras marcadas. As sombras do expressionismo são muito marcadas, muito. Elas não são naturais, assim, é como se fosse um outro plano, assim, como se fosse outra coisa. Então, essa Estrada de Ferro em Murnau, acho que é assim que fala, e vocês podem ver os planos, eles são muito bidimensionais. A gente percebe o que está na frente, o que está atrás, por causa de um costume que a gente tem de leitura de imagem, de Gestalt, até um pouquinho a gente vê na aula de linguagem visual. Parece que tem uma mão gigante, é verdade, nessas árvores, assim. Questão de movimento, dá muito movimento. As pinceladas rápidas dão essa questão de movimento, essa fumaça é um GIF, parece um GIF, né? Você passa o olho, assim, parece que o trem tá andando mesmo. E essa fumaça saindo do trem dá essa questão de movimento, que dá pra perceber, assim, que ele tá andando pra frente e a fumaça tá ficando pra trás. Então, esse movimento que o Kandinsky adora, né? A questão do ritmo, essas casinhas, assim, essas nuvens, parece uma repetição, essas torres também, tem toda essa repetição, que eu disse que tem muito forte a repetição no trabalho dele. Ele gostava muito de música, ele gostava muito desse misticismo, isso que atraiu ele para o expressionismo, porque essa questão subjetiva, essa questão que vem lá de dentro, assim, e eles param na pintura, com cor, com movimento, com todas essas coisas. Então, eu acho legal falar que o Kandinsky passou pelo expressionismo antes de desenvolver o abstracionismo, né? Antes de ser o pioneiro do abstracionismo. Então, acho que o último artista que a gente vai falar do expressionismo é o Franz Marc. Ele é pouquíssimo conhecido também, eu não vi ele na faculdade, só vejo. Ele está em muitos livros importantes também, e ele estava junto com o Kandinsky no Cavaleiro Azul. Ele e o Kandinsky
eles deram esse nome pro grupo. O Kandinsky gostava muito da cor azul, ele sentia que era uma cor que instigava o ser humano, instigava o desejo, que era uma cor muito subjetiva mesmo, uma cor muito emocional, né? Muitas pessoas, a teoria das cores fala que é um azul, o azul é uma cor intensa, uma cor dos sentimentos, até a cor da tristeza, né? Algumas pessoas, alguns teóricos dizem. E o Franz Marc, ele tinha uma questão muito forte com os animais. Então ele gostava muito de cavalos, diga-se de passagem. Então eu trouxe essa pintura assim bem autoexplicativa, né? Um cavalo azul. Ele gostava muito de cavalos, ele retratava muito o Spirit, ele retratava muito animais, mas não de uma forma harmônica, assim, amiguinho do ser humano, o ser humano domina animalzinho, não. Ele gosta de retratar os animais de uma forma muito natural, muito naturalista até, de uma forma bruta, da forma que eles são encontrados na natureza, selvagens mesmo. Ele, infelizmente, morreu muito novo, ele morreu aos 36 anos, porque ele foi recrutado para lutar na guerra, na Primeira Guerra Mundial. Ele morre na Batalha de Verdun, na França. Então, essa questão das curvas, Peaky Blinders, essa questão das curvas, as cores fortes, as sombras marcadas. Vocês podem ver o fundo tem várias cores diferentes, você nota um pouco da perspectiva, mas ela é muito bidimensional, uma coisa muito sem curva, sem sombra, desculpa. E o cavalo, ele tem essas sombras bem marcadas, são coloridas, muito bom. Aqui eu trouxe essa obra. Essa obra é muito parecida com as obras do futurismo. É bonita essa obra, né? Ela é bem impactante, assim. Então essas pontas, ela começa um pouco do futurismo porque ela sai um pouco das muito futurista. Ela lembra muito as obras futuristas. Ele abandona um pouco das curvas do expressionismo nesse quadro, né? Em outros trabalhos dele e começa a trabalhar com as linhas retas, parece que tá pontudo, né? Parece pontudo. E se você olhar bem, você vê vários bichinhos no meio. Eu acho isso muito legal. Isso também vem começa um pouquinho a influência do cubismo. Então, se você olhar bem, dá para ver uns bichos, dá para ver ali uns bichos que não sei se dá para identificar muito bem, parece um cavalo, assim. Esse se chama O Destino dos Animais. Então, ele é muito forte. É muito difícil de identificar, por isso que eu encontro muito esse começo caminhandinho assim pro cubismo e pro futurismo. Então as cores fortes, contrastantes aí do expressionismo, a questão dos sentimentos, assim, ele parece que ele coloca os sentimentos dele nos animais, ou ele tenta enxergar os sentimentos dos animais. Esse quadro se chama O Destino dos Animais. Então, eu acho que ele pensa também em que os animais vão ser utilizados pelos seres humanos, né? Os cavalos, a questão dos cavalos na guerra é muito forte, eles usavam muito cavalo, o cavalo morria, o cavalo sofria muito, o cavalo tomando tiro, o cavalo, enfim, passando por uma exaustão, e ele gostava muito de cavalos, então ele retratava um pouco disso também, a questão da guerra. E nesse quadro vocês veem aí o caos, né? Tem dá pra ver um cervinho aqui no canto direito, no canto esquerdo, em vermelho. Não sei se é um cavalo, um cervo, não sei. Esse quadro, então, acho que já fizemos uma boa análise sobre ele. Um boi rosinha, parece um boi mesmo. Ele retratava também bois, vacas. Essa pintura é muito legal dele, chama Vaca Amarela. Eu acho esse nome engraçado, né? Mas o que chama a atenção de vocês nessa pintura? Parece 3D. O que vocês acham desse quadro? Das cores? A Jovens observou que parece 3D, né? E eu acho que parece 3D por causa justamente da cor amarela da vaca, né? Que ela ressalta do resto do cenário, essa cor, essas sombras, agora sim ele traz as sombras mais realistas, mais esfumadas, assim, e essa vaca numa posição de movimento,
né, numa posição de movimento, parece que ela está correndo, assim, no meio de uma fazenda, de uma mata, alguma coisa assim. E ela tá com um rosto muito, muito sereno, assim, né? Ela tá no habitat natural dela, ela tá de boaça, assim, ela tá vivendo a vida dela como vaca, ela não tá nem aí com os humanos, ela não tá nem aí que ela pode virar carne, alguma coisa assim, e eu acho que era isso que ele queria retratar, os animais da vida selvagem, né? Aí no fundo vocês podem ver mais uns cavalinhos ali, que ele não abandona os cavalinhos, ele gosta muito dos cavalinhos. Então, essa perspectiva dele também, que dá para ver os planos diferentes, então dá para ver essas plantas aqui na frente, parece que tem umas pedras coloridas, e aí a vaca, e aí o plano de trás, ali aqueles animais, as árvores e as montanhas lá atrás. Então, as cores fortes, as curvas, e o começo ali desse cubismo, né? Eu acho que eles já estão com um pezinho ali no cubismo. E esses azuis no meio da vaca, né, para demonstrar, não sei, sombra ou esse contraste forte. E com ele é isso aí, Franz Marc foi um dos expressionistas também mais fortes no grupo Cavaleiro Azul. Agora a Amanda trouxe essa comparação do fauvismo com o expressionismo. Então a primeira imagem é do Derain, não sei falar. Então, De combinação, ela é do fauvismo, eles foram feitos mais ou menos na mesma época, e a segunda imagem é do Kirchner, então, do expressionismo. Fala pra gente, Amanda, qual que é a diferença aí dos dois? O que vocês acham? O que vocês acham que traz essa diferença? Então, se vocês fossem comparar esses dois quadros, como que eles se diferenciam e como que eles se aproximam? Acho que a gente pode ir por partes. Então, em questão de cor, como que Olha, cada artista usa cor? o que a Joyce falou. Sim, a primeira traz o primeiro tem mais profundidade. Sim. Profundidade, perspectiva. A Marcela, ela tem muito a herança da Chilo, né, da xilogravura. Marcela parece uma criança. O fauvismo vem mais com as formas, cores e a sensualidade. E o expressionista vem mais com uma ideia de melancolia e formas menos realistas indo para o subjetivo. Isso mesmo. E a segunda tem mais contraste entre as cores. Muito bem observado. É mais essa questão muito sutil, né? É muito sutil a diferença. Mas é uma questão muito de conteúdo, do conceito, do que eles queriam retratar, né? Então, o expressionismo é muito mais o sentimento, vocês podem ver a expressão da Marcela é muito mais expressiva do que a da esquerda. Ela demonstra mais sensualidade, mais harmonia, como se ela estivesse te fazendo um convite, assim, né? E a Marcela não, a Marcela tá muito balada. Ela tá com uma cara de, não sei, de paisagem. Vocês estão fazendo boas observações. Sim, e eu acho que esse uso da cor dele, amarelo, a gente associa comumente, assim, como sol, calor, alegria. E nesse quadro é completamente uma sensação de náusea, né? Uhum. Lembra um pouquinho da puberdade também, né, do Monk. Sim, a posição dela. É mais um olhar de vazio, tipo, minha vida acabou mesmo, que nem o cara falou. Acho que é isso, nesse slide. Sim, e acho que só para fechar, assim, nesse uso que eles fazem da cor, esse primeiro quadro do... Ai, pode voltar rapidinho? Rapidinho. Esse uso da cor do primeiro quadro, ele tem um contraste muito forte entre cores frias e cores quentes. E aí traz essa sensação de equilíbrio e de
sinuosidade, contorno, profundidade. Aí, no outro, como a gente tem várias chapas de cor, que são uma herança da estilogravura, que nem o pai falou, essa sensação de planificação é aumentada. Primeira, a sensualidade é mais explorada como uma emoção positiva e lúdica, na segunda como um peso. A segunda mostra a parte triste, né? A parte de uma mulher, uma criança, que foi exposta à sensualidade muito mais cedo do que deveria. Essa cara de tristeza, assim, de vazio, de desesperança. Enquanto a primeira, ela parece que está te fazendo convite, né? Ela tem esse olhar sensual, essa boquinha ali, um biquinho, essa pose. Elas estão praticamente na mesma pose, mas a primeira ela está muito mais disposta. Ela está com essa postura mais disposta, esse olhar, essa linguagem corporal mais disposta, mais sensual. Enquanto a segunda está nessa mesma pose, mas está com essa postura, a linguagem corporal muito mais cansada, muito mais exaustiva, assim. Você olha e você sente o cansaço dela. Sim. E ao mesmo tempo que ela está ali, como se ela tivesse sido obrigada a estar ali e, tipo, fazer o quê, né? Agora pode passar. A gente vai falar um pouquinho do cinema alemão. Então, o cinema expressionista alemão, ele vem muito forte aí com essa expressão alemã. O seu auge foi um pouquinho depois do auge da pintura, foi em 1920, então ali com o desenvolvimento do cinema tal, era o cinema mudo, cinema branco e preto, era passado em telões e tal, e as músicas eram tocadas ali na hora, era tipo uma orquestra, só os góticos online, bem gótico mesmo. Ele tem uma inspiração muito forte do gótico, da época romântica, então o Bram Stoker, o Drácula, o Edgar Allan Poe, com seus contos de terror. Eu coloquei essa imagem do Nosferatu, que é o vampirão. ele é inspirado no Drácula, do Bram Stoker. Dá para ver um pouco nessa imagem a questão da distorção das imagens. Então, como que eles iam fazer para distorcer pessoas, atores de verdade, né? Que na pintura é só distorcer as imagens na hora de pintar. Como que eles faziam para distorcer, então, os atores? Um pouquinho de maquiagem, então eles faziam essas maquiagens que deixavam as pessoas bem pálidas e os olhos pesados. Como vocês podem ver aí, uma roupa bem grande, uma roupa maior do que o corpo do ator, né? Com esses ombros bem que tornam ele um pouco corcunda, assim, um pouco imponente. Essas mãos, as mãos dele, acho que não dá para ver muito bem nessa imagem, mas ele tem as mãos com os dedos bem compridos, as unhas compridas, e ele é a imagem de terror, assim, ele é como se fosse o vilão da história, mas também em outras histórias, como Frankenstein, ele acaba assim, ele é bem inocente, assim, mas ele é o feio, né, o medonho, um vampiro. Então, eles tentavam refletir também os horrores da guerra, as coisas que eles viam. Os figurinos e os cenários eram muito distorcidos, eram, tipo, casas, assim, feitas de papelão, que eram muito distorcidas mesmo, não tinham as paredes retinhas, elas eram como se fossem sombras. E eles também usavam muito a sombra para fazer essa distorção. Então tem uma cena do Nosferatu que é super famosa, que é ele subindo as escadas de uma casa, né? E aí aparece a sombra dele assim subindo, esses ombros largos, mais largos do que a imagem real na sombra, as mãos dele super assustadoras assim, com essa sensação de que ele vai te pegar assim. E essa é uma das principais obras, né, do cinema expressionista alemão, o Nosferatu. Também tem um dos mais famosos, é o Gabinete do Dr. Caligari, que também é muito, muito bom. Todos esses filmes estão disponíveis no YouTube, não sei todos, mas o Gabinete do Dr. Caligari e o Nosferatu estão. Eles são muito legais, é muito legal ver para vocês entenderem um pouco dessa distorção, desse pânico. No cinema ele era um pouco mais despreocupado, assim, então esse sentimento de medo, de temas mórbidos, temas de monstros e tudo mais, para representar um pouco desse terror, desse medo,
dessa tristeza também, né? E a questão dos monstros, um vampiro, tem um mágico, né, no gabinete do Dr. Caligari, tem um mágico, tem um sonâmbulo, então todas essas imagens, assim, representando todo o medo, né, a guerra, o pós-guerra, né, que é o auge do cinema expressionista foi em 1920. Então, eles tentam se distrair um pouco dos horrores, da crise econômica muito, muito forte que estava rolando, especialmente na Alemanha, né, que eles perderam a guerra. E acho que o cinema foi também um pouco de como eles tentavam se distrair dessa grande tragédia que estava acontecendo no mundo. Então, acho que por hoje é isso. De expressionismo é isso aí. Vocês têm alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa que vocês queiram falar, discutir? Gostaram da aula? Minha primeira aula, gente. Gostaram da aula? Eu gosto muito de expressionismo. Espero que vocês gostem também, que vocês tenham gostado da aula. Então, acho que por hoje é isso.